Bom, gente, depois de muitos pedidos, parece brincadeira, mas é verdade mesmo. Até no Uber já me perguntaram por que eu não gravo mais vídeo para o YouTube. Estamos voltando oficialmente para o YouTube, tá? Com uma novidade que agora a gente está trazendo também o vídeo para o podcast, ou seja, vai dar para você escutar trabalhando, correndo, fazendo academia, o que quer que seja que você esteja fazendo. Então sejam bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube, tá? E hoje eu trago uma pessoa muito especial, muito querida, uma paciente minha, uma parceira minha, sócia minha, quase tudo, né, Rô? Um pouquinho de Eu só não tudo. tenho a mesma conta corrente na CNPJ, mas é quase O tudo. resto tá tudo junto. Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Apresento para vocês, para quem não conhece, a Roberta Clivati, que é uma grande treinadora, parceira minha, temos muitos pacientes e alunos em comum, né? Temos também nosso programa de emagrecimento online. E eu não podia chamar outra pessoa para começar esse podcast comigo, né? Porque eu conheço o seu trabalho, confio muito no seu trabalho, então, por detalhes do destino, acho que a gente acabou cruzando os trabalhos, né, Rua? Até por uma certa coincidência e por resultados que a gente obtinha Eu em tô aqui vendo conjunto, há né? quantos anos a gente tá junto, acho que deu 7 ou 8. Então. Parceria longa. Mas é muito legal, gente, porque os nossos trabalhos eles sempre fluíram muito bem em conjunto. Mas enfim, né? Propaganda, chega de propaganda, a intenção não é propaganda. A Rô está aqui para falar comigo sobre emagrecimento, que é um dos canais aí que a gente mais aborda, né, na internet e em atendimento também, né, Todo Rô? atendimento. Então, eu chamei ela porque ela conhece, tem uma linha de pensamento parecida com a minha. Então, vamos lá, Rô, vamos dar início a esse podcast. Bora! Né? O que as pessoas pensam que é o emagrecimento, né? Vamos falar um pouco disso para eles. E o que é de fato emagrecimento, né? Porque é o que a gente mais quebra hoje em dia, né? Hoje em dia eu comecei a trabalhar com nutrição, trabalho há 8 anos com nutrição, né? Então eu entrei para um mercado onde a nutrição esportiva estava super em alta, resultados rápidos, aquela coisa assim fascinante, né? De emagrecer 10 quilos em um mês, transformação, né? Você trazer a dieta do atleta para a rotina de uma pessoa comum. E muita gente, nossa, aderiu a isso, buscou suplementação, enfim, né? E aí, mas nesses 8 anos aconteceram uma transformação no mercado, né? Muita coisa mudou. Você acompanhou também de perto, com certeza, essa transformação. E hoje a gente trabalha assim, o trabalho ele é totalmente diferente 8 anos atrás, né? Diferente. E você ainda citou os seus 8 anos, eu estou há 15 anos. Uhum. Então eu até brinco que a gente já passou várias fases, vários perfis, mas o tópico de hoje que é o emagrecimento, independente do momento, se é o momento que as mulheres estão querendo ganhar volume, se é o momento que as mulheres estão querendo ficar mais definida, o emagrecimento sempre está em evidência. E ele veio se transformando e veio mudando, você vai falar muito mais sobre isso, sobre as estratégias nutricionais nesse aspecto. E nós estamos aqui para contribuir com o nosso conhecimento e facilitar essa caminhada, né, Marcos? Sim, sim. Então, Rui, e como que era, assim, das suas lembranças, assim? Na verdade, como que era, não? Como que as pessoas veem o processo de emagrecimento? Porque, embora a gente esteja dizendo aqui que tudo mudou em 8 ou 15 anos, eu tenho a sensação que as pessoas que buscam o emagrecimento, elas buscam ainda e elas têm a mesma mentalidade do processo de 8 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, né? Então, aquele mergulho intenso, pensamentos muito perfeccionistas, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, Rô. Bom, eu trabalho só com mulheres, né? Atendo só mulheres. E se você conversar com 10 mulheres hoje, 10 mulheres, independente de qual seja o perfil, elas buscam o emagrecimento. Só que o emagrecimento, né, Marcos, ele traz muito mito. Ele traz muitas coisas que na prática não funcionam e que não vão funcionar a longo prazo. Eu acho que é exatamente isso que você falou. As pessoas buscavam um resultado muito rápido e algo que elas não conseguiam sustentar. Elas não buscavam, elas buscam ainda, né? E assim, as pessoas são extremamente imediatistas, né? Elas não têm a paciência de aprender no processo. Eu acho que essa é a nossa metodologia de trabalho que bate muito. Sim. Que é a gente ensinar as pessoas a desfrutarem dessa caminhada do emagrecimento da melhor forma. Com que elas vão aprender coisas assim, insights que a gente fala que elas vão levar para a vida. E não por 30 dias, e não por 40 dias, ou até mesmo para chegar no peso que elas desejam. Até porque chegar, elas podem chegar. Aí vem a estratégia do permanecer.
Então a gente busca muito qualidade de vida, muito que elas tenham entendimento e principalmente que elas desfrutam da caminhada. Eu até brinco que a gente fala que a gente tem aquela virada de chave de que eu quero mudar. Só que a gente tem que entender que o dia que a gente resolveu mudar de vida, virar essa chavinha, é pra vida. Sim. Não é pra 30 dias, não é pra 40 dias. Rô, sabe uma coisa que veio aqui na minha cabeça que eu nunca te perguntei, embora a gente já trabalhe há anos juntos, Ai, meu Deus! né? As suas alunas, suas pacientes, né? Nós temos alunas e pacientes em comuns, mas elas têm resultados muito bons com você. Não é propaganda, tá, gente? Uhum. Mas é pra gente abordar uma coisa interessante aqui. Mas o que você acha que é o diferencial que faz com que suas alunas tenham mais resultado? Olha, eu falo que você sabe que eu acho super bacana, tem um amigo nosso em comum que uma vez chegou pra mim e falou: Rô, queria conversar um pouquinho com você pra você me passasse o que é o seu diferencial, porque assim, como você disse, graças a Deus eu nunca tenho horário, eu sempre tive uma agenda muito cheia. Eu acho que o diferencial, Marcos, é o atendimento. É o olhar no olho, sem contar que quando a gente vivencia o processo, a gente consegue transparecer de uma melhor forma. Então, se a gente entrar no caso da maternidade, por exemplo, eu vivenciei um processo que eu ganhei 17 quilos numa gestação. Eu sempre soube que eu jamais seria fininha, porque não é a minha estrutura. Mas eu achava que em 2 meses eu ia recuperar o meu físico. Eu até brinquei que a Maria nasceu em novembro, eu falava que no carnaval eu estaria pronta. E a gente, quando a gente passa pelo processo, a gente tem uma facilidade muito maior de transmitir. A gente mergulha, né? A gente mergulha. E assim, a gente sabe onde deu errado e que caminho que a gente tem que seguir, sabe? Então, como todo o processo de emagrecimento, ele seja num pós-parto, ele seja você acumulou quilos no decorrer da sua vida, independente de qual seja o momento do seu emagrecimento, é muito importante as pessoas entenderem e a gente ser transparente com isso de que vai levar um tempo. Isso é um processo de amadurecimento, não é algo que ela vai conquistar em 30 Sim. dias. Então, eu acho que a gente tendo essa transparência, eu sempre falo para as meninas, não adianta querer mudar em 30 dias. Eu até brinco, a gente faz desafios para se motivar e amadurecer o processo. Mas eu acho que o diferencial é a gente ser realista com cada aluna e fazer com que elas entendam o processo. Então, vamos dizer assim, né? Em parênteses, não é necessariamente o treino Não, que não, é treino. totalmente diferencial. Eu falo que o treino é uma consequência, Marcos, de verdade. Eu até brinco com as minhas alunas, o que eu vejo também que é uma diferença. Como eu nunca tenho horário, eu deixo muito claro para elas. Se você faltar e não me avisar com antecedência, a gente vai ser difícil repor essa aula. Isso faz com que elas tenham uma constância nos treinos. Elas não faltam. O meu absenteísmo é extremamente baixo. Sim. Eu até brinco, às vezes a gente está cansado algum dia e fala, meu Deus, ninguém vai desmarcar hoje, o celular não vai apitar, ninguém desmarcando. Gente, mas as minhas alunas são constantes nos treinos. Gente, quero que vocês prestem muita atenção nisso que ela está falando, tá? Porque eu acho que aqui tem uma mensagem muito importante sobre o processo, né? Então, assim, tô falando de uma profissional boa, muito boa, que tem resultados muito bons. Então, isso você vê nos pacientes dela, né? Que até uma conhecida nossa, né? Grande amiga, a Mari, ela fala pra gente assim, não, a Roberta só atende a mulherada sarada aqui da cidade, e não sei o que, ela é a personal das saradas. Então, e aí ela tá trazendo para nós aqui, que me surgiu a curiosidade de, qual que é o seu diferencial? E o seu diferencial, não estou dizendo que não é o treino, gente, mas eu quero que vocês prestem atenção que, assim, para vocês começarem a entender de onde que vem, de fato, o que importa, né, Rô? Então, assim, assiduidade no treino, ok, mas por trás disso tem muita orientação. Orientação. Isso que a gente está falando de que não existe um milagre para 30 dias. Quanto tempo as minhas alunas estão comigo? Porque eu recebo muito direct. Nossa, que corpo bonito, mas em quanto tempo ela conquistou? Hoje eu tenho alunas, Marcos, que estão comigo há 11 anos. Então, não que você vai levar 11 anos para construir um físico. Você vai levar um tempo para construir e o tempo vai te trazer essa maturidade, onde você vai estar melhorando a qualidade muscular. Então, não tem que se apegar ao tempo. Primeiro, porque você tem que ter isso para a vida toda. Você não vai ter isso por 30 dias, por 40 dias. E a minha sogra me deu uma informação no final de semana que, assim, foi muito válida. Minha sogra entrou no processo de emagrecimento agora, ela tem 66 anos, ela emagreceu 8 quilos e ela sempre emagreceu e ganhou. Eu até brinco, sogra, você não vai ganhar tudo de novo, né? Sabe o que ela me falou domingo, Marcos, dia do aniversário dela? Ela falou assim, Roberta, eu entendi que eu sempre emagreci para ir numa festa. Ou eu emagrecia para eu entrar numa roupa para um determinado evento. Hoje eu entendo
que quando eu chegava no evento acabou a graça. Eu já conquistei o que eu busquei. Acabou a meta, né? Acabou a meta. Aí ela falou, hoje não, Roberta, eu quero envelhecer saudável. Eu quero não precisar depender das pessoas. E isso me trouxe porque muita gente tem isso em mente. Eu quero emagrecer para o meu casamento. Isso é muito comum com você no consultório também. Não, com certeza, assim. E na verdade, isso é uma das sacadas que as pessoas percebem quando elas vêm aqui, né? Que existe uma confusão do que é meta. Exatamente. Né? Ela determina para ela uma meta que às vezes é um resultado, não é uma meta. Eu quero perder tanto, né? Eu pergunto, por que você está aqui? Não, minha meta é perder 10 quilos. Ele fala, não, esse é o resultado. Qual que é a meta? Né? O que você vai mudar para ver, né? Para saírem esses 10 quilos de gordura, né? E a gente estava conversando no domingo no nosso grupo de emagrecimento e você me deu mais uma sacada. A gente estava comentando sobre o que vem atrás de uma foto de antes e depois. Às vezes a gente está divulgando algum dos nossos programas e é legal porque você se identifica. E muitas pessoas se questionam quando olham antes e depois dos nossos programas, achando se é verdade ou se não é. E o que vem atrás daquela foto é o que é mais valioso. Para resumir, óbvio que a gente sempre fala, eu tenho 37 anos, eu tô dentro de uma academia desde os 13, eu fui atleta, não cheguei nas Olimpíadas, mas eu queria, mas não cheguei, mas tá tudo bem, eu sou feliz. E o que é engraçado, né, a gente entender que tudo é uma questão de processo. Não adianta a gente querer o resultado de ontem para hoje. Eu lembro que quando eu comecei a fazer um acompanhamento, Marcos, eu não vi a hora de chegar sexta-feira. E meu corpo não mudava. Por quê? Qual que era o meu pensamento? O que eu vou comer? Você está esperando para comer na sexta-feira. Estou saindo da dieta. Sim. Eu não estou pensando no resultado final que eu busco. Eu só estava pensando em sair da dieta. Eu vou falar uma coisa besta, assim, né? Mas para a gente ver como que as coisas se cruzam e como todos os processos são um pouco parecidos na vida, né? Tem quantas pessoas que a gente conhece que esperam chegar sexta-feira porque é o final de semana e segunda-feira começa o caos, né? E o que você começa na sua vida hoje que você vai ser bom já e você vai ter grandes resultados em um mês? Eu falo para as meninas. Ou 2 semanas, né? Assim que as pessoas, né? O que hoje você começa a fazer, igual, né, uma aula de inglês, você consegue mensurar todos os dias o quanto você evolui de inglês, dia após dia? Não, mas no processo de emagrecimento as pessoas esperam isso, né? Esperam isso. E é importante vocês entenderem, gente, eu vou pedir até, a hora que eu terminar essa frase, você vai ter 30 segundos para pensar, você não vai precisar de 30. A gente vai fazer um silêncio para vocês aqui. Me diga se você teve algo na vida que você conquistou, que você não precisou abrir mão de algo. Tudo na vida que a gente conquista, a gente vai passar por alguma renúncia. Encruzilhada, né? E é importante entender que o processo de emagrecimento é o mesmo caminho. Eu falo que assim, quando você entrou na faculdade, você teve que abrir mão de festas para estudar para a prova. Para chegar na faculdade, você teve que abrir mão de muita coisa para estudar. Para conquistar o marido que você tem hoje, você teve que abrir mão de alguma coisa. Então, tudo na vida a gente abre mão de algo para conquistar algo. E no emagrecimento é a mesma coisa. E é o que eu falo pro pessoal aí aqui dentro, né? Por exemplo, e aí você vai abdicar do quê? Do que não faz sentido para você, né? Porque às vezes as pessoas elas fazem justamente o oposto. Elas querem abdicar do que elas mais gostam, do que elas mais prezam. E elas se seguram. Igual eu sempre conto essa história e sempre vou falar. Não esqueço do dia que veio uma paciente minha aqui. Ela sentou, acabei de me separar, eu era casada, etc. Eu quero mudar minha vida, eu quero parar de comer pizza. E eu falei para ela, Juliana, me explica melhor isso. São quantos anos que você pensou? Qual que é a tua programação? Em quantos anos que você quer ficar sem comer pizza? 30, 40? Ela regalou o olho desse tamanho. Ela falou, não, Marcos, eu queria ficar 3 meses sem comer pizza. Eu falei, Juliana, 3 meses para mim não vai resolver. Né? Quantas fatias de pizza você come? 5, 6. Eu falei, então, preciso que você coma 2, 3. E não toda semana. Beleza. É o que ela faz hoje. É a questão do restaurante japonês que você me ensinou. Uhum. Gente, tem coisa mais gostosa que no rodízio se acabar no japonês. Era o que eu fazia uma vez por semana. O Marcos colocou na minha cabeça, você não precisa disso. Até porque, se eu restringir, eu vou sustentar? Eu não vou sustentar. Eu vou ficar 1, 2 semanas sem ir no japonês. Quando eu for, eu vou me acabar. Eu posso ir toda semana? Eu posso. Eu não preciso ir no rodízio, né, Marcos? Sim. É igual a questão da pizza, é a mesma coisa. E olha que engraçado, né? Isso que você falou hoje, coisas que você disse aqui dentro sobre você. Ter feito o processo, mergulhado no processo. Comida japonesa já foi o meu problema também. Esse seu problema, ele já foi o meu problema. De ir no restaurante
Esses dias atrás eu fui lá no salão do Diogo cortar o cabelo. Um dos funcionários dele trabalhava no restaurante de comida japonesa, ele virou pro Diogo. Gente, o Diogo é um cabeleireiro aqui da cidade, Top. que ele é meu paciente, top. Físico top, Né? profissional Ele top, é meu tudo paciente, top. daí chegou lá o assistente dele, olhou pra mim e falou, ah lá, Diogo, ele come comida japonesa 2 vezes na semana, rodízio. Eu falei, mas faz tempo que você não me vê, porque fazem 2 anos que eu parei de fazer isso, 2, Mudou. 3 anos, entende? Então, assim, peguei meu problema, bati de frente com ele. Falei, não, meu problema é comer excessivamente no rodízio, que é algo assim que a gente está contando isso aqui, gente, porque depois que você começa a fazer dieta e você começa a dominar, a primeira coisa que você talvez domine é o segunda a sexta-feira, que era o que você fazia na rua. Exatamente. E aí chega uma hora que você fica num lapso ali de bater cabeça sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, né? Porque você está esperando para comer a refeição que você mais gosta e quando você é iniciante, você acha que você tem que acabar. Acaba com tudo, não precisa ter mais nada. Exatamente, exatamente. E aí você começa a entender que esse acabar com tudo, ele acaba com o teu resultado da semana também, né? Esse é um outro ponto que a gente bate muito em cima e eu e o Marcos tem isso muito em comum. Ninguém tá dizendo que nunca mais na vida a gente vai comer um brigadeiro. Ninguém tá dizendo aqui que nunca mais você vai na casa da sua mãe desfrutar daquela lasanha que te remete lá na sua infância, que te traz boas lembranças. Mas é a gente entender que vai chegar um momento que você não vai comer a travessa da lasanha, né, Marcos? Sim. Você vai recordar suas memórias de infância, você vai estar presente no almoço da casa da sua mãe, só que você gerou um processo de amadurecimento dentro da linha do emagrecimento tão bacana que não tem mais sofrência. Sim. Você vai saber os momentos certos de se permitir. Você não se sente privando, né? Nem se Você não sente que é restringindo. nossa, tô me privando, que difícil que é muito ruim, meu Deus, é o fim do mundo, porque no começo é assim, né? E esse é um No começo outro é o fim do mundo. assunto que eu até brinco com as minhas alunas. Para de dar ibope pra sofrência. Porque hoje nem tanto Aceita, por conta da que dói pandemia. menos. Aceita que dói menos. Você tá no aniversário, a gente marca um café com as alunas, aí eu não tô podendo comer. Ela fica dando evidência para aquele momento. Eu não tô podendo comer. Não, eu não posso comer que eu tô de dieta. Chega a ser algo desagradável. Tanto para a pessoa que elaborou com tanto carinho para te receber, como para as pessoas que estão com você. Eu falo que essa é muito desagradável, Marcos. Se você tem um propósito para você, como a gente falou, se você tá num processo de emagrecimento e aquilo não é o momento de se permitir, tá tudo bem. Mas você fica gerando uma sofrência em você que você vai jogando mais informações pro seu cérebro de não posso, que só vai dificultar o seu processo. E entenda que você pode, mas vai ter um momento, né, Marcos? Sim, com não certeza. É 100% restrição, gente. E também o que acontece, né? Quando você começa até levar isso para frente, possivelmente você pode ouvir o oposto, né? Você vai ouvir aí a gente entra no tal do boicote social. Boicote. Errou. Vai chegar alguém em algum momento, vai virar pra você e vai falar assim, mas você não precisa mais disso, você já tá magra. Nossa, tá muito magra. Mulheres, para com isso, pra que onde fazer você quer isso? chegar? E eu vou te interromper rapidinho. Por quê, Marcos? Eu falo muito isso. Meninas que estão ouvindo esse podcast, grava isso. Nós, mulheres, precisamos nos unir. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras. E o processo de emagrecimento, no início, ele não é fácil. Então, quando você encontrar essa sua amiga que está dedicada, que virou a chavinha, que está muito mais disposta, está com a autoestima elevada, está com a saúde em dia, gente, dê os parabéns para ela. Não questione o que mais ela quer, não questione onde ela quer chegar. Por quê? Ou estão perguntando para eles o que eles tomaram, eu fico ofendido pelo paciente. E é engraçado. Eu fico ofendido pelo paciente porque eu sei quanta transformação, quanto dói, quanta como renúncia. que quanta renúncia. Para um dia você que tá, se você faz isso com alguém, né, depois de ouvir isso, não faça mais, porque é uma coisa bem, assim, é como se você ganhasse o maior prêmio do esforço do seu trabalho e alguém chegasse para você e perguntasse assim, viu, quais atalhos que você utilizou para ganhar esse prêmio? Quem te como deu? Se você não merecesse. Né? E é muito legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque primeiro a gente sabe que o início é um processo muito difícil, a gente sabe que a gente passa por renúncias até esse processo amadurecer. E, gente, não tem nada mais gostoso que a gente ganhar um parabéns. Não tem nada mais gostoso você chegar num lugar, tá super bem com você e alguém falar, nossa amiga, como você tá linda. Eu brinco que eu sou assim na academia. E tem uma aluna que chega e fala, Roberto, eu te amo tanto, porque do jeito que a gente tá, você chega e fala, nossa, como você tá maravilhosa, cara, como você evoluiu. Isso é muito bacana, isso são boas energias. Vou contar uma história aqui do meu desenvolvimento profissional. Quando eu comecei a atender, gente, eu sempre, assim, eu não tinha cliente, eu não conhecia ninguém, eu não tinha parceiro,
Então, o que que eu fazia? E o que que eu fui ensinado a fazer, né, na cultura do nutricionista, pegando como base os nutricionistas que já existiam antes de mim no mercado da nutrição esportiva, né? Então, o que que eu fazia? Bom, cliente bom, paciente bom e que emagrece muito, muito em Rápido. pouco tempo. Quem perde 10 quilos em um mês, 15 quilos em um mês e meio, 2 meses, era o que eu fazia. Esse era o meu foco de trabalho, né? Então, Essa história, gente, é muito interessante. Presta atenção nessa história do Marcos. e aí, o que que aconteceu? Um dia eu fui na casa de uma cliente atender ela. Essa história acho que você não conhece. Eu Não fui é? na casa de uma Achei que era cliente. dos 10 quilos. Não é essa. Foi onde eu comecei a bugar a cabeça e tem relação total com o que você acabou de dizer. Eu sempre gostei muito do tema psicologia. Na época eu estava atendendo uma psicóloga e na época eu não tinha consultório, então eu me deslocava, ia na casa do paciente, eu atendia, né, e levava a balança, levava tudo. E aí eu ia na casa dessa psicóloga, atender ela, ela nunca tinha, não fazia nada da dieta, nada. E eu era uma pessoa assim que dava muita bronca. Eu era nutricionista da bronca. Não, você não pode, não isso, não aquilo, tudo era não. Eu era o nutricionista dos nãos. E aí, assim, eu já fui na casa dessa paciente uma vez, foi a segunda, não fez a dieta na primeira, não fez na segunda, na terceira eu tava indo já, sabe, pensando assim, meu, o que que eu tô indo fazer lá? Já meio de saco cheio. Cheguei lá, ela simplesmente trocou o pão francês pela integral. Pão francês pela integral. Uma Eu falei assim, evolução. nossa, Cláudia, que legal, parabéns pra você. Sabe aquela coisa assim que você fala, nossa, então mudou alguma coisa. Essa pessoa gostou tanto do elogio que ela recebeu, que na outra vez que eu fui, ela tinha feito a dieta inteira. Perfeito. Ela fez tudo. Né? Então, gente, eu tô falando de vocês assim, olha, de um nutricionista que tinha outro nível de conhecimento em outra época, que cobrava demais do cliente dele, do paciente dele, e sempre estava muito mais apegado a reclamar do que não estava bom, Que do que valorizar o que estava enaltecer o que certo. estava sendo mudado. E aí, aquilo ali, assim, me deixou muito pensativo. Eu lembro que depois disso eu fui numa livraria, comprei um livro de psicologia, que eu queria entender mais de Entender a psicologia. mente da Não pessoa, li esse né? livro, tá, gente? Nem sei onde foi parar esse livro. Sei que era de um autor muito bom de psicologia. Eu não li esse livro. Mas enfim, mas aquilo ali começou a mudar. E aquela paciente mesmo, eu comecei a reforçar, né, que é o que a psicologia fala, comecei a reforçar as atitudes boas dela, reforçar. Ela teve resultados Incríveis. maravilhosos. Ela ficou super bem, sabe? E assim, aquilo ali foi uma das viradas de chaves profissionais que eu tive, E mais né? uma vez a Na gente fala do experiência. processo. Tanto o que a gente falou do amadurecimento que a gente tem no processo. No profissional é a mesma coisa. Mesma coisa. Olha como a gente Você amadurece começa a no quebrar as processo. crenças, né? Eu acreditava nisso, que resultado bom era resultado Rápido. rápido. E aí vem a história que você achou que ia contar, né? Qual que é a história que você achou que ia contar? Um dia a gente estava no Instagram, no Facebook, eu não lembro onde que era. Eu acho que era o Instagram já na época. E eu vi um post de uma mulher falando que ela emagreceu 24 quilos em 12 meses. E na época eu era esse nutricionista que fazia 10 quilos por mês com os pacientes. Eu falei, nossa, mas ela emagreceu muito devagar. Eu pensei assim, ela emagreceu 24 em 12 meses, dá uma média de 2 quilos por mês. Muito Aí você que está pouco. pensando aí, você fala assim, você que está aí ouvindo isso agora, você gostaria de emagrecer 2 quilos por mês? Eu que tô ouvindo gostaria. Tô feliz da Porque vida. assim, não, mas para pensar, você marcaria uma consulta com um nutricionista, investiria nisso se ele dissesse para você, ó, a gente vai perder 2 quilos por mês, tá? Porque normalmente a gente não espera isso. Não, a gente Vamos ser quer mais. honestos. A gente A quer minha 5, a gente quer resposta 4, a gente quer foi 10. pelo amadurecimento. Se hoje você falar pra mim, com a Sim, maturidade que eu tenho, sim, 2 quilos, ótimo. sim. Mas a galera quer 10, Marcos. Então, e aí o que aconteceu? Quando eu comparei, eu falei, mas meus pacientes eles estão muito melhores do que essa mulher. Né? Eu achei muito lento. Mas aí eu tive um bug na cabeça. Bug número. Foi um dos bugs essenciais para mim também. Eu pensei, poxa, mas espera lá. Muitos dos pacientes que eu emagrecia 10 quilos em um mês, depois eu encontrava eles na rua, 6 meses depois eles abaixavam a cabeça, fingia que não me via. Que rola essas coisas, tá? Rola. Então, assim, te cumprimenta rapidinho. Olha só que engraçado, tá? Eu, quando vou na academia e eu encontro um paciente meu, de cumprimentar ele, eu sei se ele tá fazendo a dieta ou não. É orgulho Enfim, clínico, né? enfim. Mas aí eu pensei nisso, eu lembrei, falei, nossa, meus pacientes, depois de 6 meses, esses que emagrecem 10 quilos em um mês, eles engordam tudo de novo. Aí eu parei para pensar,
Porque aquele ali era o meu primeiro ano de atendimento, ou segundo ano no máximo que eu estava atendendo, e eu parei para pensar, falei, poxa, mas espera lá, eu não tenho um paciente que perdeu 30 ou 40 quilos. Eu tenho esses que vêm, perdem 10, beleza, depois ganha tudo de novo, mas eu não tinha perdido 30 ou 40. Aí eu comecei a entender que naquela foto de 24 quilos em 2 anos tinha uma história. Tinha uma mudança. Tinha e uma ela tava lá história. na praia, eu lembro que essa mulher ela tava na praia, super feliz, que era uma foto dela de biquíni feliz, e muita gente comentando, né? Então foi aí que eu comecei a focar, gente. Eu falei, não, eu quero ter pacientes que emagreceram 30 ou 40 quilos. E aí eu arrumei meus primeiros pacientes que emagreceram 30 ou 40 quilos, depois que eu comecei a mudar isso. Porque eu comecei a ver que, poxa, né, alguma coisa está errada no que eu estou fazendo. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu estou dizendo para vocês, porque pode parecer assim, ah, não, Marcos, isso aí que você está falando é besteira. Não, não é. É o que a gente fala de fracionar a meta, né? E a gente fala também, Marcos, que é muito importante a gente entender aonde você está, aonde você quer chegar e o que você falou agora. O tempo que esse processo vai levar para que no ano seguinte você esteja melhor ainda na praia. Sim, não que você tenha sim. recuperado aquilo que você ganhou. Sim. Paciência, gente. A manutenção, Paciência. né? Uma das partes mais importantes do processo é a manutenção, gente. É um ponto não é que só o desenvolvimento, mas é a manutenção. A gente não vai entrar nesse ponto, que senão a gente conversa até amanhã. E você já deve ou estar chegando no seu trabalho, já deve estar acabando o seu treino aí na academia. Mas é importante a gente entender que tudo que vem rápido vai rápido. E como a gente disse também, você começou, você não tem data para acabar. Cuidado da saúde tem data para acabar, nutricionista? Não tem. É muito legal vocês terem essa relação, gente, porque muitas vezes algumas pessoas encaram de uma forma muito fútil, pensando só nos ganhos estéticos. Sim. Isso é uma consequência que vem com o tempo e dependendo do resultado que você busca, ele demora mais. E se você, de repente, refazer uns exames, o Marcos também pede alguns exames de sangue, e você comparar a evolução que você teve com a sua saúde, vai fazer você permanecer na caminhada e entender que a mudança do físico ela vai levar um tempo. E vamos falar do oposto também, que às vezes a pessoa não percebe. Que é o que acontece quando você se alimenta mal e você perde saúde? Porque às vezes você fala assim, saúde, tem gente que não consegue visualizar o processo, né? Às vezes ela se preocupa porque a glicemia dela altera um pouco, mas ela sabe que hoje, se ela for no médico, ela ganha uma medicação de controle disso, ela ganha uma medicação de controle de colesterol. Mas o que acontece quando a pessoa começa de fato a piorar e ganhar muito peso, engordar? Normalmente, assim, chega uma fase, gente, que a pessoa começa a perder a autonomia, né? Então ela começa a se machucar, ela machuca o joelho, machuca a coluna, machuca isso, machuca aquilo. Ela perde a autonomia de fazer a viagem que ela gosta, que tem um nível de importância muito alto na vida dela. Né? Então ela adora viajar todo ano, ela viaja, vai para fora do país, vai para o Nordeste, vai para não sei aonde. Tem aquela disposição, né? E aí você não tem mais. E aí, né, aquela energia que você gosta de jogar lá no teu trabalho, nossa, começa a ficar cansativo acordar. Sabe uma outra coisa, Marcos? Sabe quando seu filho te chama para jogar bola e você fica tentando mudar de brincadeira? Eu falo isso, gente, eu sou mãe, minha filha tem 3 anos e meio. E eu acho que não deve ter nada mais triste do que você não ter disposição para brincar com seus filhos. E isso, vira essa chave, isso está ligado diretamente com a sua saúde. É a melhora na sua disposição. Então, por isso que é muito legal a gente enxergar muito além na verdade, é você enxergar o que tem atrás de uma foto de antes e depois. Muito além das curvas, né? Muito além dos gominhos. Cinturinha fina. Muito a gente quer uma perna sem celulite definida, perder o culote de uma vez na vida, colocar uma roupa que a gente goste, é lógico que a gente quer. Mas imagina seu filho olhando pra você e querendo brincar e você não consegue deitar no chão por conta de uma hérnia de disco que veio de um ganho de peso, ou por conta de uma cirurgia no joelho, você não consegue nem agachar por conta de um sobrepeso no seu joelho. Então é muito legal a gente ter esse pensamento pra gente se cuidar. E não dá pra delegar, né, Marcos? Não, ou você faz por você. Ninguém faz por você. Não tem como. Você pode ter a melhor personal, o melhor nutricionista, o melhor médico, você pode ter a melhor equipe ao seu favor. Isso é legal, gente, porque eu falo assim, aqui no consultório, eu já atendi de todos os tipos de pessoas possíveis, né? Eu já atendi, sabe, artista, eu já vi de tudo aqui, atleta profissional, pessoas que não praticam exercício, já vi de tudo, gente. E eu acho engraçado isso, né? Porque até mesmo, esse dia eu estava conversando sobre isso com a Roberta de casa.
falando assim, nossa, né, como que o pessoal da televisão desenvolve, etc. A dor para eles é igualzinha, não muda nada. Não tem a pessoa que dá comida na boca, não tem a pessoa que pega o peso e faz assim para você, ou que corre por você e acelera o coração e na hora que cansa, essa pessoa te empurra para você fazer. É sua perna que faz isso, né? Exatamente. É você que chega ali em frente à comida que você mais gosta e tem que, hoje eu vou comer só um pedaço, hoje eu nem vou comer. Sabe o que é isso, Marcos? A gente fica se escondendo atrás das nossas historinhas tristes que a gente conta pra gente, sabe? Quando a gente acha que pro outro é sempre mais fácil. Mas ele tem mais recursos, exatamente o que você acabou de falar. Então a gente fica usando de desculpas para não seguir em frente. Não analisa o outro como se tudo para ele está sendo mais fácil. A história que a gente falou de você chegar para sua amiga e dar os parabéns para ela, não foi fácil ela mudar o físico dela. E não se dê desculpas, não tem caminho diferente, não tem pílula mágica. E as dores, gente, né? A gente está aqui por trás dos bastidores, né? Eu estava até antes da consulta conversando com a Rô sobre uma paciente nossa, falando assim, Rô, acho que essa paciente está tendo um problema com o marido dela, etc, etc. As dores são inimagináveis das pessoas. Tá? Então você vê um resultado, você nem imagina quantos obstáculos essa pessoa superou para ter um desenvolvimento. Estava ouvindo um podcast esses dias do Gustavo Borges e ele estava falando exatamente sobre isso. Ele foi fazer uma prova e ele não classificou isso quando ele era mais jovem. O treinador dele virou para ele e falou assim, amanhã a gente treina. Esse amanhã, sabe o que era esse amanhã? Amanhã a gente treina. Era para daqui 4 anos ele voltar para umas Olimpíadas. Me arrepiei de novo, gente. Essas histórias de atleta mexem muito comigo. Porque é exatamente isso. Não existe para 30 dias, não existe para 40 dias. É importante você entender que amanhã vai começar tudo de novo. Independente se a sua meta, no caso, a meta dele, ela tá numas Olimpíadas em 4 anos e classificar, não era só para amanhã. O treinador dele usou uma frase para ele, por quê? Porque se ele pensasse em 4 anos, ele poderia desistir, poderia acabar com o dia dele. O treinador dele só falou para ele, amanhã a gente tem treino. Não é, daqui 4 anos a gente volta para esse campeonato. Marcos, olha que legal isso. Amanhã a gente tem treino. E é assim, gente, amanhã você vai para academia. Amanhã você vai mexer os ovos no café da manhã. E no dia seguinte vai ser a mesma coisa. E se você falhou, amanhã você recomeça. Não é depois de amanhã, não é segunda que vem, não é depois que você for no nutricionista de novo, ou quando, né? Quanto antes, melhor, né, Rô? Exatamente. Mas só é isso aí. Tá? Gente, super legal. Muito bom. A gente vai encurtar aqui, né, Rô? Senão a gente fica até amanhã. Mas com certeza teremos outros podcasts para vocês também. Isso aqui é só uma degustação, tá, gente? É o pontapé inicial. É, para você que tá aí, que você se identificou de repente com alguma coisa que a gente disse aqui hoje. Nossa, que de fato é a nossa intenção. Falei, Rô, eu quero gravar um material que as pessoas ouçam em casa e que mudem a cabeça delas, né? Eu não quero gravar um material para me vender, para a gente vender alguma coisa. Eu não quero virar entrevistador de gente também. Eu quero pegar assim, qual foram as suas sacadas. E hoje a gente falou aqui das sacadas que ela teve, das minhas sacadas também. E eu espero que sirva para você. Beleza, gente? Muito obrigado, Rô. Adorei, muito obrigada, tá? Meninas. Apliquem. E até a próxima, então. A gente se fala. Beijos!